O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, não vê elementos para o Tribunal Superior Eleitoral condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O dirigente partidário divulgou um vídeo na terça-feira. Ele não cometeu nenhum erro. Não é nada de corrupção, não é nada de ter cometido um erro numa lei. Isso não existe. Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer isso. Porque o TSE estará errando se condenar o Bolsonaro, se deixar o Bolsonaro inelegível. O julgamento de Bolsonaro está marcado no TSE para o próximo dia 22. A ação apresentada pelo PDT contesta a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Flávio, Bolsonaro, nesse caso, é acusado de abuso de poder político e também de uso indevido dos meios de comunicação. O julgamento foi marcado para o dia 22 de junho e deve ocorrer em 3 sessões, finalizando no dia 29, se nenhum ministro integrante aí da corte pedir vista desse caso. Vamos lá. Não importa qual seja a lei de um país. Se você for ler a lei da União Soviética, ela é maravilhosa, né? Antoni Scalia, o grande jurista da Suprema Corte Americana, adorava começar suas palestras mostrando exatamente isso. O que importa é quem vai interpretar esta lei e de que forma esta lei será interpretada. O que está acontecendo aqui é um caso de hiperinterpretação. Foi o mesmo caso lá da live que o Bolsonaro fez no Palácio do Planalto. Ora, ele é candidato à reeleição, ele fez uma live da sua casa. A sua casa, por coincidência, é o Palácio do Planalto. Aí vai lá, de repente, alguém diz, ora, isto é o uso de um palácio para fazer campanha política, portanto é proibido. Bom, imagina ele sair, ir até a varanda do palácio, quase ali na cercania ali, quando já está quase saindo do palácio. E aí? É o palácio ou não é? Quer dizer, é só um jus esperneante, como dizem os operadores do direito, né? É só uma encheção com alguém que é um inimigo político. Se fosse um cara como Lula, ou se fosse um cara como Alcolumbre, estaria ali falando, eu quero não sei quanto, eu te coloco ali na diretoria de uma empresa que gera bilhões, né? Que tem um patrimônio de bilhões a ser administrado, eu te coloco mais não sei o que. Ali é tudo normal. Agora você tentar fazer uma live, você falar com embaixadores e falar, olha, tá tendo alguns problemas aqui que eu quero que os seus países fiquem de olho. Você simplesmente dizer, tem alguns problemas que estão acontecendo no pleito brasileiro que precisam ser observados internacionalmente, porque a lei no Brasil, curiosamente, não está sendo levada a sério. Eu quero, então, que países muito mais sérios e com muito mais lei, com muito mais civilização, observem isso, aí você diz, olha, isso é um abuso de poder político. Qual que é o abuso? Ele estava dizendo, olha, eu quero dar um golpe, eu quero matar gente, eu quero fazer um banho de sangue, eu quero concentrar todos os poderes nas minhas mãos. Eu não vi em nenhum momento o Bolsonaro fazendo isso com qualquer defeito que ele tenha. Agora, eu vi, por exemplo, o próprio tribunal dizendo, olha, eu vou votar para aumentar os meus próprios poderes e para instituir a censura no Brasil. Não contente com isso, uma das ministras desse próprio tribunal, ela diz, realmente, é censura, e é censura prévia. Mas quer saber? Dane-se, vamos fazer uma eleição com censura prévia. E isso é considerado o normal da democracia. Ou seja, toda lei para os inimigos. Para nós, estamos sempre acima da lei. Cris, será que essa declaração aí de Valdemar da Costa Neto vai ter algum efeito sobre o julgamento do TSE marcado para o próximo dia 22 de junho? Olha, se eles se importassem com Valdemar Costa Neto, não tinham multado o PL em 22 milhões, quando o PL fez aquela auditoria paralela, né, do sistema eleitoral brasileiro, mostrando algumas brechas, pedindo mais transparência, a apresentação do código-fonte, exatamente como fez o Exército, que também foi solenemente ignorado por esses ministros. Eles não estão nem aí, né, Paula? Eles não estão se importando nem com as pessoas e nem, desde que sejam do espectro político adversário, né, porque eles claramente apoiam o governo atual,
Eles não estão se importando nem com as pessoas e muito menos com as leis. Quando o Valdemar Costa Neto fala que Bolsonaro não cometeu crime algum, todos sabemos. Não tem nenhuma justificativa para exageros do judiciário, todos sabemos. O TSE estará errando se condenar Bolsonaro, se tornar Bolsonaro inelegível, todos sabemos. Foi exatamente isso que eles fizeram com o Deltan Dallagnol. E o mais engraçado, estou lendo aqui a matéria publicada pela revista Oeste, e a matéria também destaca outras falas, né, de Valdemar Costa Neto nesse mesmo vídeo. Por exemplo, ele criticando o senador Sérgio Moro, que é mais um que está na lista aí para ser perseguido e caçado, se possível, pelo TSE, e também critica o deputado Deltan Dallagnol, que teve a confirmação da cassação ontem pela Câmara dos Deputados. Ele diz que esses dois cometeram excessos, mas quais excessos? Não pontua. Sabe por quê? Porque não há. Há muitas narrativas, e as narrativas são relativas à Lava Jato, e não à atuação deles como políticos no atual mandato. Tem uma ala até do bolsonarismo e do próprio PL que critica Sérgio Moro especificamente pela saída dele do governo Bolsonaro, pela forma como se deu, e nós mesmos temos muitos questionamentos em relação a isso. Mas atualmente ele é senador da República, eleito aqui pelo Paraná. Agora deputado cassado, Deltan Dallagnol, foi o mais votado do Paraná, quase 345 mil votos, o que proporcionalmente seria o equivalente a 1 milhão de votos em São Paulo, equivalente ao que teve o deputado mais votado de São Paulo nessa última eleição. Então, não é pouca coisa a barbaridade jurídica que o TSE cometeu agora em relação a Dallagnol. E a gente sabe que tudo indica, vai cometer também em relação ao Bolsonaro e a qualquer outro que esteja atrapalhando os caminhos do mito Lula, que foi alçado à condição de presidente da República por força dessa juristocracia, que uma hora diz que o CEP do julgador está errado, que tem que julgar em outro lugar, arquiva primeiro um processo, depois anula as provas, diz que tem que começar tudo em outro lugar, mas aí já tinham feito as continhas e somadas os tempos legais, né, o que é previsto, os prazos legais, o que é previsto na legislação, o crime estaria prescrito, e nessa devolvem a condição de elegível a um ex-condenado, e daqui a pouco anula uma outra sentença, tira um governador que estava condenado, um ex-governador que estava condenado a mais de 400 anos da cadeia, para permitir que ele vire um influencer digital, fazendo rolê pelo Rio de Janeiro, como se fosse um playboy ali conhecendo a cidade. Uma coisa impressionante esse judiciário brasileiro. E um presidente de um partido se prestar a dizer obviedades como essa, me poupe, né? A começar aqui pelo caso do Salles, né, que foi divulgado essa semana, que Valdemar Costa Neto vai apoiar Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, dando as costas para um deputado do seu partido. Eu vi que a revista Oeste também publicou, eu hoje conversei com o deputado Ricardo Salles, e ele me disse que Valdemar Costa Neto colocou Bolsonaro numa emboscada em relação a ele, Ricardo Salles, colocou Bolsonaro, Tarcísio, todos numa reunião, e de repente aparece Ricardo Nunes lá, que nem é do partido. E aí ele sai dizendo para a imprensa que Bolsonaro está apoiando a candidatura de Nunes, o que não foi dito pelo próprio ex-presidente. A mim me parece que agora ele está tentando contornar essa situação constrangedora em que ele colocou o ex-presidente, prestando publicamente um apoio a ele. Mas não vai adiantar perante o TSE, né? Ana, como é que você avalia essa declaração aí do presidente do PL, Valdemar Costa Neto? Paula, eu vou ser bem honesta e direta. Ela falou óbvio, né? Falou óbvio. Falar o TSE estará errando, o TSE está errando, acho que não sei se é pleonasmo ou redundância. O TSE estará errando, porque o TSE só vem errando, né? Vem colocando aí os seus dedos onde não tem que colocar, né? Censurou jornalistas, veículos, enfim, a história toda que a gente já sabe. Eu acho que essa declaração do Valdemar é chover no molhado, né? Todo mundo sabe que o TSE estará errando, que não há materialidade numa possível condenação para tornar o Bolsonaro inelegível, que há uma perseguição política em curso, não apenas ao Bolsonaro, mas a outros nomes também aí na direita, no Brasil. E o que eu acho que
que a gente pode cobrar, né, do Valdemar, por exemplo, não só dele, mas de todos os presidentes de partido, é porque eles surfam na onda da direita e quando os deputados eles vão votar, eles têm que votar com a direita. Por que eles não votam com a direita? Eu estou trazendo isso, eu sei que é um pouco fora do assunto, mas eu queria saber o que o Valdemar pensa sobre os deputados do PL que votaram a favor do PL da censura, né, do 2630, o que ele acha dos deputados que votaram a favor do arcabouço fiscal, né, do desgoverno, mais um evento econômico desse desgoverno, dos deputados que votaram a favor da manutenção de 37 cabides para parasitas. Tem muita gente do PL ali. Então não adianta colocar o crachá de conservador, liberal, voto com a direita e apoio o presidente Bolsonaro e todos aqueles nomes da direita, se na hora de votar, vota contra a direita, contra princípios da direita, contra políticas que favorecem os mais pobres, o crescimento da nação, o progresso. Então, assim, com todo respeito ao Valdemar, eu acho que esse tipo de declaração é só declaração para a rede social, para chover no molhado. A gente tem que começar a pressionar para que as coisas funcionem nas casas legislativas como elas devem funcionar. Legisladores, parlamentares votando de acordo com a agenda a qual eles foram eleitos. Augusto, por que você entende aí que Valdemar Costa Neto deu essa declaração nesse momento em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Era o que ele devia fazer como presidente do partido, mas eu acho que o problema é mais embaixo. O Valdemar Costa Neto é a prova de que o Brasil vive um fenômeno estranhíssimo. Enquanto no mundo inteiro partidos procuram eleitores, aqui eleitores procuram um partido. O PL não representa a moderna direita brasileira e jamais representará enquanto for conduzido pelo Valdemar Costa Neto. Por exemplo, quem é ele? A gente não pode esquecer a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anteriores. O Valdemar Costa Neto foi preso pela Operação Lava Jato. Fazia parte aí da turma do Lula, da imensa quadrilha aí que agiu até que a Lava Jato entrou em ação, acabou emparedada aí pela justiça brasileira porque se aproximava do Congresso e do Supremo. Valdemar Costa Neto, vamos mais para trás. Foi ele que acabou inventando a primeira-dama por uma noite, né, que é a Lilian Ramos, a menina sem calcinha. Foi dele a ideia de, depois de ver passar o carro alegórico lá pela Sapucaí, com a Lilian Ramos seminua, e ela trocou acenos com o presidente Itamar Franco. Então, o Itamar estava lá, viúvo e disponível, querendo aproveitar o carnaval. Ele foi até a dispersão, convidou a Lilian Ramos para assistir ao resto do desfile no camarote presidencial. Era de um bicheiro que emprestou para o presidente. A Lilian Ramos, no caminho, tirou a calcinha e passou a posar lá, quando subiu do camarote, junto àquela imensidão de fotógrafo, e o pobre Itamar achava que ele é que estava fazendo sucesso, quando o alvo da fotografia era outra, né? Era outro. Era uma parte do corpo, as partes pudendas, né? Fala, é isso aí? Certo, Flávio? Ok. As partes pudendas, eu que era diretor de redação da Zero Hora, tive de decidir a distância que foto ia sair na capa. Só me criou um problema, o Valdemar. O Valdemar foi quem negociou a candidatura do vice-presidente José Alencar na chapa do Lula. O preço foi de 4,5 milhões, conforme revelou o Roberto Jefferson na CPI do Mensalão. Ele vendeu, né, ou essa compra e venda do vice 2 vezes, do José Alencar. Ela custou esse preço, fora o resto ali, porque tinha também
a mensalidade a ser paga. Ele dominou até recentemente o do Ministério de Obras, né? Acho que o nome era esse. Ele queria aquilo, que só começou a tomar vergonha com a presença do Tarcísio. Até outro dia, ele ainda na cadeia, ele dava ordens ao Ministério de Obras, claro. Como o Alcolumbre mostrou, você procura o cofre, né? O teu critério é o cofre. Aí você vê onde está aquela grana preta e lá vai a roubalheira seguir o seu caminho. Então, o Valdemar não é exatamente um bom defensor de ninguém. O que se deve dizer em favor do presidente Bolsonaro é que ele não cometeu crime nenhum. Nenhum. Está planejada desde sempre essa punição que eles vão aplicar, suspensão de direitos políticos, mesmo que ele tivesse permanecido em casa há 5 anos. Porque o plano que juntou PT, Supremo, Congresso, um monte de gente, ele só se completará com a punição do Bolsonaro. A primeira parte foi inteiramente cumprida, primeira e segunda. Libertar o Lula, tá. Eleger o Lula, tá. Falta agora a terceira parte. É isso que o Valdemar Costa Neto, se fosse franco, como não pode ser, estaria dizendo agora. A denúncia é muito mais grave. O Bolsonaro está marcado para morrer politicamente desde o começo do plano, desde a libertação do Lula. Está na cara. Ele não precisa cometer crimes porque o Brasil vive o faroeste à brasileira. Aqui, o xerife é que tem que ser preso pelo bandido. É o bandido que persegue o juiz, como mostra o caso do Moro, ou quem acusa corretamente, como o Dallagnol. O Brasil está pelo avesso. Então, o Lula, que é ladrão, governa o país com aquela cara de inocente. O Bolsonaro, acusado de crimes futuros ou inexistentes, será punido. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.